Fala, galera! Fala, pessoal! Mais uma aula aqui de atualidade, mais um bloco, né, de meia hora aí de temas de atualidade, falando aí sobre um tema que é dos mais importantes, né, especialmente aí quando se cobra organismos internacionais, que se cobra bastante, né, a ONU, a OMC, agências da ONU, enfim. E o G20 é uma grande estrela dessas siglas todas que existem por aí na geopolítica. A OEA, né, enfim, diversas agências, a IEA, né, Agência Internacional de Energia Atômica, OEA, tem uma sorte de letrinhas, né, uma sorte de inúmeras siglas, e eu diria que o G20 é um dos mais importantes, porque o G20 ele hoje representa, né, eu vou trazer esses dados aqui que eu acho importantíssimo trazer essas informações, grande parte dos países no que diz respeito à economia, né, no que diz respeito à grana e também no que diz respeito à população, né? Então, são os países que têm peso de verdade em grandes transformações, sejam elas financeiras, né, como foi proposto recentemente, ou, por exemplo, ambientais, né? Então, evidentemente que o G20 hoje ele é fundamental. E eu queria contar um pouco da origem do G20, né? Pode ser? Deixa eu só botar aqui vocês a imagem. Esse é o último encontro, né, que aconteceu agora recentemente, no final de outubro, entre os dias 30 e 31 de outubro de 2021, né, na Itália, aconteceu na capital italiana, Roma. E eu queria contar a história do G20, né? Então, deixa eu passar aqui para os slides de cá. Aqui, ó, G20, origem, né? Vou contar um pouco da história do G20. O G20, na verdade, galera, ele está vinculado diretamente à grande crise, ou, na verdade, às inúmeras crises que a década de 90 viu acontecer. Crise mexicana, crise asiática, crise russa, crise argentina, crise brasileira, né, colocando o ano de 99 como um ano terrível para a economia brasileira. Então, uma série de crises, né, que demonstram uma certa fragilidade da economia mundial como um todo, né, já que a crise foi generalizada. Os efeitos, inclusive, sentidos no Brasil foram chamados de efeito tequila, efeito vodka, né, dependendo da região que vinha, né, da Argentina, efeito tango, e no caso, o Brasil até gerando também o efeito caipirinha. E aí, diante disso, por proposta dos Estados Unidos, a ideia de criar uma organização mais ampla do que o G7, né, que virou G8 e que hoje é o G7, que surgiu lá nos anos 70 e que reúne até naquela época, maiores economias do mundo, que hoje não são mais as mesmas. E aí a ideia justamente era incluir as novas potências mundiais, né, incluir a China, por exemplo, né, nesse debate, trazer novos países da América Latina, enfim, então criar uma coisa mais ampla. Isso foi uma proposta que vingou, né, anos depois, e aí em 2008 aconteceu a primeira cúpula do G20. Então, assim, o objetivo do G20 é discutir questões econômicas, né, mas, evidentemente, que as questões políticas acabam atropelando as questões econômicas muitas vezes, ou questões ambientais, né, que são questões políticas, né, enfim. Então, é claro que nesse último encontro, por exemplo, que eu vou citar o que teve de importante, houve questões de economia, mas o que ultimamente o G20 vem mais se preocupando é com questão relacionada à saúde pública, a questão da Covid, da pandemia. Então, é uma organização que acaba servindo para um debate multilateral, né, com vários atores importantes políticos, né, de diversos continentes do planeta, e que estão ali, né, para discutir esses assuntos. E, além disso, outra questão que eu acho importante citar, não falando só da origem, mas da importância do G20, né, o G20 não tem uma estrutura organizada no sentido de ter presidente, de ter um corpo de secretários, não tem nada disso. O G20 não tem país que hospeda e que preside o encontro, né, preside o G20 naquela ocasião, mas não tem uma estrutura física para isso. Então, a grande questão do G20 é o encontro em si.
A grande questão do G20 é você ali do lado, tem 2 dias seguidos que você pode, por exemplo, conversar reservadamente com o primeiro-ministro do Canadá. Ou, por exemplo, conversar mais intimamente com o novo chanceler da Alemanha. Ou, quem sabe, ter um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, é uma forma, uma chance, dentro da diplomacia, de você conseguir se aproximar de importantes países do mundo. Né? Então, eu diria que são 19 mais a União Europeia, né? Porque são 19 países, né? Tem a Arábia Saudita, daqui a pouco apareceu o mapa com os países todos, tem Indonésia, enfim, Coreia do Sul, e tem, além disso, os países europeus, Alemanha, Itália, Reino Unido e que estou esquecendo, Itália, Reino Unido, Espanha e Alemanha, né? E além desses, tem a União Europeia. Né? Tem a União Europeia representando esses que não são a Espanha, a Itália, o Reino Unido e a Alemanha. Perfeito? Então, mas então a ideia é essa, a importância do G20, você está próximo de quem tem grandes negócios, empresas, países que têm grandes estatais, ou que, enfim, negócios de todo tipo, né, econômicos e políticos, diplomáticos, e por isso o G20 é tão importante. Beleza? Deixa eu passar aqui o slide. A origem, então, foi lá em 99, a primeira cúpula foi em 2008. E aí eu queria comentar um negócio interessante, que é o seguinte. A primeira cúpula foi em 2008 e o G20 ele tem a seguinte organização. Ele tem 2 encontros anuais. Um encontro é nível ministerial. São os ministros dos países que se reúnem e o Brasil sediou esse encontro nível ministerial. E no segundo semestre, normalmente esse encontro é no primeiro, e no segundo semestre o G20 faz a reunião com o nível máximo, né, a reunião de cúpula, com chefes de Estado, chefes de governo dos países que integram. O Brasil nunca sediou o encontro de cúpula e vai sediar em 2024. Tá? Em 2024, o Brasil vai ser sede do G20, do encontro de cúpula. Isso foi decidido agora, nessa última reunião. Beleza? Aqui é um slide que eu gostaria que vocês atentassem mais, que são os países que fazem parte, né? Da América Latina, você tem o México, Brasil e Argentina, pegando o resto da América, Canadá e Estados Unidos, enfim, França, Reino Unido, Alemanha, Turquia, Itália, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Índia, China, Rússia, Coreia do Sul, desculpa, que é a África do Sul, né, claro. Coreia do Sul, Japão, Indonésia e Austrália. Né? Então, é um grupo, claro, que tem grandes ausências aí, como, por exemplo, o Egito, como, por exemplo, sei lá, o Irã, né? A questão, por exemplo, da Nova Zelândia. É evidentemente que sempre pode ser melhor, né? Mas é um grupo que representa 90% do PIB mundial. Né? Esse é um dado que eu acho que vale a pena ser notado. 90% do PIB mundial, 80% do comércio internacional e 60% da população do planeta. Então, realmente, são números que mostram que o G20 ele tem uma importância geopolítica muito grande, né? Muito grande. E isso hoje, né, de certa maneira, não é que substitui o G7, né, mas coloca o G7 como um grupo menor. Né, o G7 como um grupo sem a importância hoje do G20, que tem esse encontro anual. Beleza? Eu queria falar do encontro agora que teve, então. Isso aí, certamente, as provas vão cobrar. Questões de política internacional, relações internacionais são importantes, não só envolvendo o Brasil e as suas relações internacionais, né, como é que foi a participação do Brasil, como é que não foi, e também como as provas cobram a geopolítica mesmo. Né, o que é o G20. Né, eu lembro que, por exemplo, essa é ótima, né, que a Sebrasp, que na minha época que eu comecei a dar aula era CESP, né? Você vê que mudou de nome há pouco tempo, né? Eu dou aula há muito mais tempo. Que a CESP cobra, por exemplo, a sede de organismo, né? Já cobrou já questão sobre isso, né? Sobre a sede da Interpol, Polícia Federal. Enfim, não é uma coisa corriqueira, né? Aconteceu uma vez, mas organismos em geral caem sempre, né? Questão sobre a ONU,
né, e sobre, por exemplo, esse grupo. Então, voltando aqui ao slide, deixa eu ver o que tem mais aqui. Visando manter o fórum como ambiente democrático, o G20 não possui direção permanente, né? Então, esse encontro aqui, inclusive, esse encontro aqui é antigo, é de 2017, mas só porque eu vi aqui a figura ao centro, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, a Angela Merkel, né? A Angela Merkel foi a última, essa agora que teve nesse momento em Roma, foi a última assembleia que ela participou, né? O último G20 que ela participou, já que ela deixa a chancelaria alemã agora no final de novembro, né, de 2021, beleza? Angela Merkel deixa o poder após 16 anos, que é um tema de uma aula nossa, né? Nós temos uma aula gravada sobre isso, sobre o legado da Merkel, né? Acho um tema importante, o fato da Angela Merkel ter governado tanto tempo e ter deixado o poder agora, né, com a chegada de um adversário político, inclusive, né, um representante do partido do adversário, e como a Europa vai se reorganizar, ou como a Alemanha vai se integrar junto à França, já que esses são os dois grandes atores políticos da Europa no presente momento, né? É a França e a Alemanha, com algumas armas para serem desarmadas, né, para algumas questões a serem resolvidas, como, por exemplo, o que surgiu agora recentemente com mais força, o chamado Polexit, né, a saída da Polônia por conta de ser um governo de extrema-direita e com políticas cada vez mais distantes da União Europeia, apesar de depender, né, da União Europeia. Assim como a Polônia, a Hungria também, né, do Viktor Orbán, a Polônia do Andrzej Duda. Então, são dois países que têm chamado a atenção do mundo, né, e da União Europeia em especial. E como a Alemanha sempre teve a Angela Merkel, e talvez ela certamente ela teve um papel importante no diálogo com esses países da União Europeia, a questão agora é como vai se dar no pós-Angela Merkel, né? Desculpa ter falado sobre isso, é porque o tal do Polexit, né, que imita o Grexit, né, que imita o Brexit, vem cada vez mais sendo falado na geopolítica. Cada vez mais vem se comentando que há a possibilidade real da Polônia se retirar da União Europeia, né? E isso pela crescente radicalização da política polonesa em relação a decisões que não condizem com o espírito da União Europeia, né? Especialmente no que diz respeito à democracia. Perfeito? Então, aqui voltando às nossas imagens fortes. Aí o encontro do G20 de 2021, né, o encontro foi em Roma, belíssima cidade, né, na cidade eterna, né, capital italiana. E aqui eu vou passar já. O primeiro tema foi a questão do meio ambiente, né? Lembrar que estamos, enquanto estou gravando, enquanto, né, estava para começar o G20, a COP26 estava para começar, né? A COP26, agora no momento que gravo, já começou, e o G20 tinha como objetivo, né, e concretizado, mencionar que há objetivo de criar medidas concretas para impedir a exploração ilegal de madeira, mineração, comércio, animais selvagens. Isso foi comentado dentro do encontro do G20, né? E, além disso, a principal questão, pode cortar aqui para mim, né? Deixa eu aumentar aqui a tela, obrigado aí, que é o seguinte, que é o grande dilema hoje da questão ambiental. Hoje, a grande questão que se comenta sobre questão do meio ambiente, né, assim, desculpa a redundância, mas sobre o tema do meio ambiente, é a impossibilidade da Terra suportar o aumento da temperatura média do planeta em mais de 2 graus. Porque o que hoje está estabelecido é que vai se fazer de um tudo, com redução de gases estufa e tudo mais, e temos uma aula sobre a COP26, né? Falo melhor sobre isso lá, mas só para resumir o assunto. Não dá para não mais reduzir drasticamente a emissão de gases estufa, né? Pela mudança que está acontecendo na Terra. 2021 foi um ano muito emblemático, muito falado. Eu acho que as provas vão cobrar muito esse tema. E a COP26 vem muito importante.
E o G20 ele tem uma responsabilidade grande, porque por essa informação aqui, né, que eu acabei colocando aqui os slides na minha frente, o G20 é responsável por cerca de 80% das emissões globais de gases do efeito estufa. Então, assim, a grande questão é que o G20 tem uma responsabilidade muito grande. Quando a gente está falando aqui de encontro em Glasgow, né, como está acontecendo na Escócia, né, discutindo questões ambientais, são esses países, né? São esses países, né, que é sobre a questão de manutenção das florestas, né, a questão envolvendo a emissão de dióxido de carbono por parte das fábricas, das indústrias, o mundo pós-protocolo de Kyoto e como colocar o Acordo de Paris verdadeiramente em prática, né? Então, o G20 também tratou desse assunto de uma maneira muito, enfim, central, né? Um protagonismo muito grande. Deixa eu passar aqui a imagem, peraí. Essa questão também é interessante, o imposto mínimo global. Essa foi uma das discussões, né, do encontro do G20, que na verdade, esse imposto ele visa dificultar que grandes empresas escondam lucros em paraísos fiscais, né, que normalmente são aqueles países, né, deixa eu dividir comigo a tela, que oferecem uma carga tributária menor, né, impostos, né, bem reduzidos, e que, além disso, né, também se utilizam da prática de esconder a origem do dinheiro, né, de quem é a grana, né, não questionam se o dinheiro é de origem lícita, ilícita, se é dinheiro legal, se é dinheiro de tráfico, se é dinheiro... Né? Então, assim, é claro que ter dinheiro no exterior não é problema, né? A grande questão é que torna-se suspeito, né? Torna-se suspeito tendo as facilidades que outros países oferecem, além da questão da evasão de divisas, né? De você ter se você for um homem público, a imagem fica arranhada, né? Não é uma boa imagem, né? De você, como homem público, ter dinheiro fora do país, mas não é ilícito, né? Claro que, mas em grande parte das vezes são fortunas vindas de corrupção, né? Tráfico de drogas, né? Enfim. E existem vários países que são países conhecidos como paraísos fiscais, que facilitam a abertura dessas empresas conhecidas no jargão como offshore. Essas empresas, elas dificilmente, né, a não ser que seja realmente um escândalo grande, né, e haja um envolvimento de fato de instituições do país que está reclamando, dificilmente alguém consegue chegar à origem daquele dinheiro, ao dono daquela conta. Né? São locais onde todo tipo de blindagem, né, usando uma expressão que eu acho que vem bem a calhar, esses países usam. Liechtenstein, né, por exemplo, Luxemburgo, Ilhas Caimã, Ilhas Jersey, estados nos Estados Unidos, por exemplo, Dakota do Sul. Né, nos Estados Unidos, muita gente fala assim, os Estados Unidos é um paraíso fiscal. Depende do estado. Né, não é todo estado que tem facilidade, como Dakota do Sul, por exemplo, tem. E outros países, né, que são conhecidos por o Panamá, né, por isso de vez em quando estoura um escândalo como o Panama Papers, né, recentemente teve um outro escândalo também sobre divulgação de contas fantasmas, algumas delas no Panamá. Então a ideia do imposto, colocar aqui, imposto mínimo global, deixa eu passar aqui, uma das entusiastas dessa ideia é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ex-presidente do Banco Central Americano, ex-presidente do Fed, né, do Federal Reserve, a Janet Yellen, né, a primeira mulher a ocupar esse cargo, e junto com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que é a organização que reúne os países ricos, eu vou falar daqui a pouco de novo sobre ela vem junto com vários países, né, com cento e tantos países, 136 países já são signatários desse acordo, que visam cobrar 15% sobre o lucro de grandes companhias. Né? E empresas essas que tenham receita acima de 750 milhões de euros. Euros, tá, galera? Que seria o equivalente a 5 bilhões de reais. Isso tem como estimativa, eu estou olhando aqui os dados, de 150 bilhões de dólares ou 845 bilhões de reais. Então,
a ideia deve ir para frente, né? Essa proposta é uma proposta típica do G20, né? Aí tem tudo a ver com a organização, com a sua ideia de formação e tal, que é a questão econômica, né? E lidar com as crises econômicas como elas aconteceram nos anos 90, e o tema foi amplamente debatido, beleza? E, por último, em relação aos temas internacionais, e depois do Brasil, a questão da Covid-19, o tema foi muito comentado. Deixa eu fazer aqui primeiro uma entrada só nossa, depois eu volto para os slides, não ficar só aparecendo para mim. É que eu vou dar alguns dados. Em relação à Covid-19, a grande discussão foi sobre a má distribuição da vacina, né? O grande debate foi justamente esse, de como o mundo, evidentemente, já constatou que populações vacinadas são populações com muito menos óbitos do que em outros lugares, naturalmente, né? Mas isso dá para medir até em determinados países, como nos Estados Unidos, que existem estados em que a população que se nega a se vacinar, por exemplo, né? Por isso, muitas vacinas nos Estados Unidos chegam a estragar, diga-se de passagem, são muitas vezes doadas em cima do prazo de validade, porque ninguém vai tomar vacina, e são vacinas que têm prazo de validade, né? Custos para manutenção, né? Enfim, tá toda uma logística por trás dessas vacinas. E enquanto que outros países estão engatinhando na vacinação, né? O G20 se impôs como meta ter, em 2022, 70% da população vacinada, né? O Brasil já ultrapassou essa meta. O Brasil tem uma capacidade de vacinação, né, muito grande e reconhecida internacionalmente. O Brasil tem uma capilaridade muito grande do SUS e facilita muito, né? Existe uma estrutura para isso. E existe também uma cultura de vacinação, né? Por mais que nós tenhamos grupos anti-vacina no Brasil também, não é uma coisa que é geral, né? É uma coisa muito específica. Até quem é contra a vacina se vacina, né? Às vezes quando aparece sou contra a vacina e tal, mas vacinei e tal. Então, assim, a cultura nossa de vacinação é muito grande. O Brasil é reconhecido por isso, né? O Brasil sempre foi falando de história, sou de história aqui. Historicamente, o Brasil é reconhecido por enfrentar grandes pandemias, grandes epidemias, grandes desafios sanitários, né? Por exemplo, a questão da AIDS, né, do HIV. O Brasil é um modelo, né? Então, em muitos casos, né, na quebra de patente, como aconteceu no passado, o próprio SUS é um modelo muito elogiado. Então, assim, o Brasil vacinou 75%. Demorou a começar a vacinar, né? Demorou a comprar, poderia ter comprado antes e tal, enfim, outra discussão, mas conseguiu vacinar com rapidez, beleza? Agora, tem país, por exemplo, Romênia, na Europa, mas na Europa, não estando num país só, país paupérrimo, né, como do sul da Ásia, ou sei lá, da Polinésia, ou falando um país africano, não, estou falando da Romênia, por exemplo, que tem 30% da população vacinada enquanto estou gravando, é claro que esses números podem mudar. Além disso, deixa eu passar aqui essa imagem, líderes se comprometem a ter a população 70% vacinada. Bom, o Boris Johnson abordou a desigualdade da vacina, né, contra a Covid, dizendo aos colegas, né, o ritmo de recuperação que vai dependerá da rapidez com que conseguiremos superar a Covid, né? Ele se encontrou com o Bolsonaro, falou sobre o tema. Hoje, mais de 2 bilhões de doses de vacina da Covid foram administradas em todo o mundo. No entanto, né, em carta endereçada ao primeiro-ministro Mário Draghi, Boris Johnson observou que apenas 2% das pessoas em países de baixa renda receberam uma injeção. E os G20 se comprometeram com essa meta que está dita aí, né? E, além disso, né, para atingir a meta acordada, além da doação de vacinas dos países em desenvolvimento, foi discutida a necessidade de aumentar a capacidade produtiva e transferir tecnologia para países como, por exemplo, países africanos, né, e para evitar futuras, né, crises sanitárias. Então, a ideia é de não só oferecer a vacina, mas também exportar a tecnologia. Inclusive, existe uma agência, deixa eu mostrar aqui, que é a People's, né, não sei falar isso não, The People's Vaccines, deve ser assim, será que é assim, que é uma coligação de mais de 75 organizações, incluindo Oxfam, Anistia Internacional, Aliança Africana, Global Justice Now,
entre outras, e que defende a ideia mais arrojada, né, de quebra de propriedade intelectual e partilhar a tecnologia, assim como estava sendo dito, né, diagnósticos e tratamentos da Covid. Então, a ideia é de popularizar o máximo possível, enfim, a tecnologia para atingir os países. Aí os países mais pobres do mundo. É o encontro festivo da coisa, né, turístico, né, nem todos os líderes foram, né, o próprio Bolsonaro não foi, o Biden não foi, né, mas você vê a Merkel aí se despedindo, isso aí na Fontana di Trevi, né, em Roma, né, os líderes aí participando. O Brasil no G20 se mostrou um pouco isolado, né? Aí o Bolsonaro sendo recebido pelo Mário Draghi, né? Todos os líderes do grupo, ele é o único que não é vacinado, né? Pelo menos expõe isso, né? Diz que não é vacinado. Todos dizem que são, né? O Brasil vai sediar o encontro em 2024, como eu disse antes, o Brasil vai ser sede pela primeira vez do encontro de cúpula, né? Isso é muito importante. E o Bolsonaro se encontrou com o Matthias Cormann, que vem a ser o secretário-geral da OCDE. Isso é uma campanha que o governo Bolsonaro vem fazendo desde o início, de ter uma participação na OCDE. O Brasil tem uma tradição de fazer campanhas para entrar em organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, né, como membro permanente, né, ter mais presença no FMI ou no Banco Mundial, e, enfim, entre outras questões. Agora, da OCDE é uma campanha mais do governo Bolsonaro. Por enquanto, não houve essa adesão, né, países até menores que o Brasil entraram, mas ali há muitas exigências, né, da OCDE que não batem só com a questão econômica, né? Enfim. Então, deixa eu passar aqui a imagem aqui para mim, deixa eu crescer aqui para mim de novo. E o Bolsonaro, um pouco sinais de isolamento, né? Isso aí foi até uma imagem que rolou, né? O Bolsonaro meio perdido no encontro, sem se reunir com ninguém, enfim e tal. Mas a questão nem é essa. Eu diria que o grande problema desse isolamento, deixa eu cortar aqui para mim que é mais fácil falar com vocês, né? É o seguinte: o Brasil não conseguiu firmar encontros bilaterais, né? É isolamento nesse sentido, né? O Brasil está muito mal na foto com relação à questão do negacionismo do Bolsonaro, né? Da Covid, e também com a questão ambiental, né? Isso é um problema sério, isso é um problema concreto. E além disso, o Brasil, na prática, né, no encontro, não houve o esforço de se reunir com o chanceler da Alemanha, né, com sei lá quem da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita não, o cara é assassino, né? O cara, o príncipe regente Mohammed bin Salman é assassino. Mandou matar um jornalista, então esse não precisa encontrar com ele, não. Mas, por exemplo, foi um encontro com o presidente americano, né? Então, assim, né, até a possibilidade que eu disse lá no início de você fazer vários encontros. E o Brasil ficou isolado, passou batido, né? Não teve grande participação. O Bolsonaro também não foi ao COP 26, né? Acontecendo lá em Glasgow, e isso também, de certa maneira, fere, né, a sensibilidade de alguns líderes mundiais que preferem não estreitar laços com o Bolsonaro, que passou meio que isolado mesmo. É a atual situação da política externa brasileira. Mas, enfim, esse é o encontro, né? Eu queria falar sobre o encontro do G20, a importância do G20, espero ter sido claro. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, galera!